Olá pessoal, então para a gente terminar a parte fotossintética, ficou faltando a gente falar de dois grupos especiais de plantas, que são as plantas C4 e plantas CAN. Tá? O que é isso? Essas plantas têm uma diferença das plantas C3, que é essa enzima pepicase. Veja, não é que a C3, as plantas C3 não têm pepicase, elas têm também. Mas aqui nas plantas C4, nas plantas CAN, essa enzima é a principal carboxilase, ou seja, planta C4 e CAN também tem rubisco, mas adicionalmente tem uma alta atividade dessa pepicase. Tá? Então, essas plantas fixam tanto via pepicase quanto via rubisco. Tá? Então, elas têm uma vantagem, vocês vão ver, em relação às plantas C3. E o que difere a C4 da CAN? As plantas C4 você tem uma separação espacial das carboxilases. O que são essas carboxilases? Rubisco e pepicase. Tá? E as plantas CAN têm uma separação temporal. Tá? Uma ocorre de dia e a outra ocorre de noite. E o que seria essa separação espacial? Uma ocorre numa célula e a outra ocorre no outro tipo de célula. Então, nas plantas C4, a gente fala que a gente tem essa separação espacial das carboxilases. Por quê? Aqui na célula do mesofilo, ou células mesofílicas, você tem a entrada de CO2, transformação de CO2 em bicarbonato, e esse bicarbonato é fixado, né, pela pepicase numa molécula de 4 carbonos. Então lembra que no ciclo de Calvin, a rubisco fixa um CO2 numa molécula de 3 carbonos. Por isso que as plantas que têm a fixação principalmente via rubisco são chamadas de plantas C3. Aqui, a primeira molécula formada é um ácido de 4 carbonos. Então por isso que a gente chama essas plantas de C4. Tá? Então, por que tem essa separação espacial? Porque nas células do mesofilo você tem a fixação via pepicase, né, ou PepC, você vai encontrar em ambas abreviações na literatura. E esse ácido é transportado aqui para as células da bainha do feixe vascular, onde você vai ter a fixação via rubisco. Então veja, você tem a fixação tanto via pepicase quanto via rubisco. Uma ocorre na célula do mesofilo e a outra ocorre nas células da bainha. Tá? Essa descarboxilação desse ácido C4 libera um CO2 aqui na célula da bainha, que é fixada pela rubisco. Esse ácido C3, formado, volta para cá e é regenerado em fosfenol piruvato, que vai ser utilizado como substrato pela pepicase. Tá? Então, é um ciclo, né, em que você tem a fixação tanto de bicarbonato aqui, quanto de CO2 aqui. Então, as plantas C4 têm uma vantagem em relação às plantas C3, que elas têm uma maior capacidade de fixar carbono. Tá? Planta C4, por exemplo, a gente tem o exemplo de milho, sorgo, cana. Tá? São plantas que têm alta taxa de fixação de CO2. Bom, então, diferentemente das plantas C3, onde o CO2 é fixado aqui pela rubisco no ciclo de Calvin diretamente, né? Então você lembra que o CO2 passa pelo estômago, chega aqui na célula mesofílica e é fixado pela rubisco nas células mesofílicas. Já nas plantas C4, ele passa pelo CO2, entra aqui na célula mesofílica e depois uma molécula é bombeada aqui para as células da bainha. Né? Então você tem uma separação da fixação do CO2, uma parte ocorrendo na célula mesofílica e a outra parte ocorrendo nas células da bainha do feixe vascular. Tá? Essa é a diferença entre C3 e C4. Lembra que uma molécula é formada de 3 carbonos nas plantas C3 e uma molécula de 4 carbonos é formada nas plantas C4. E as CAN? Né? As plantas CAN são a que a gente chama de ou plantas MAC. Né? Em português seria plantas MAC, porque metabolismo ácido das crassuláceas. Crassuláceas é uma família, tá? E inclui cactos, abacaxi, baunilha, agave. Agave é que faz tequila, por exemplo. Tá? Então, são plantas que têm grande vantagem competitiva em ambientes secos. Então, por exemplo, no nosso sertão aqui, a gente tem muito cacto. Né? Cacto é um tipo de planta CAN, porque tem várias adaptações a essas regiões. Uma delas, por exemplo, são vacúolos muito grandes. Né? Então, se você pegar uma planta de cacto, se apertar ela, você vai ver que tem bastante água dentro dela. Por quê? Tem vacúolos enormes que servem para estocar a água, que é extremamente importante nessas condições. Então, o que acontece nessas plantas CAN, que também favorece elas a habitarem esses tipos de ambientes extremamente secos?
o estômago abre no período noturno e não no período diurno, né? Então, se você pensar, quando é que você transpira mais? É de noite ou é de dia? Se você ficar no céu aberto, é de dia, né? Então, de dia você tem uma maior capacidade, uma maior demanda evaporativa para a transpiração. Então, as plantas que abrem os estômatos de dia perdem mais água. Então, as plantas CAN fazem o contrário, abrem o estômago à noite e fecha de dia. Isso é uma vantagem adaptativa extremamente importante para plantas sobreviverem em ambientes desérticos, como é o sertão nordestino. Tá? Então, o que acontece nessas plantas que é diferente de C3 e C4? O estômago abre à noite, o CO2 entra, é transformado em bicarbonato, é fixado pela pepicase numa molécula de oxalacetato, que transforma o oxalacetato. Uma enzima chamada malato desidrogenase transforma essa molécula de oxalacetato em malato, que é estocado no vacúolo. Isso tudo ocorre de noite. De dia, esse malato sai do vacúolo, é descarboxilizado por uma enzima chamada enzima málica, forma piruvato e libera CO2. Esse CO2 é fixado pela rubisco durante o dia. Tá? Então lembra, planta C4 tem a fixação via pepcase e via rubisco em diferentes células, ambas na luz, e aqui as plantas CAN têm uma separação temporal, ou seja, parte ocorre de noite, parte ocorre de dia. Tá? Então são plantas extremamente adaptadas a essas condições de seca. Tá? Então esses são pequenos detalhes sobre as plantas C4 e plantas CAN. Tchau, tchau.